Olá! Várias pessoas me perguntaram aqui no YouTube sobre o ovário policístico, então resolvi fazer um vídeo especial para vocês. Primeiramente, é importante explicar que existe uma diferença entre ovário policístico e síndrome dos ovários policísticos. Então, o que é o ovário policístico? O ovário policístico é quando vai fazer um ultrassom e o médico avaliou lá que o ovário está cheio de cistinhos. Isso se chama os ovários policísticos. Agora, não necessariamente quem tem um ovário policístico, fez ultrassom e viu que está cheio de cisto ali, vai ter a síndrome dos ovários policísticos. Então, a síndrome dos ovários policísticos tem mais coisas, não só o ovário policístico ultrassom. Pode ter atrasos menstruais, então aquelas pessoas que demoram mais de 40 dias entre um ciclo e outro, não, atrasos menstruais, ganho de peso, aumento de oleosidade de pele, aí aparecendo acne, aparecendo pelos, bastante pelo em lugares que não são comuns as mulheres terem, por exemplo, no peito ou no rosto, e eventualmente dificuldade para engravidar, porque esses ciclos longos muitas vezes não são ovulatórios. Não tem ovulação. Por que a síndrome dos ovários policísticos se desenvolve? É uma característica familiar, genética. Então, geralmente, quem tem na família, assim, familiar próximo, mãe, pai, avô, com diabetes, por exemplo, tem mais risco de ter a síndrome do ovário policístico. Por que o diabetes? Porque a síndrome do ovário policístico, o problema ele não é bem no ovário. O problema é no metabolismo da glicose e da insulina. Então, o metabolismo do açúcar ali é aqui. Uma alteração nesse metabolismo é o que vai fazer os ovários desenvolverem a síndrome dos ovários policísticos. Por isso, quem tem a síndrome dos ovários policísticos tem mais risco de desenvolver o diabetes, por exemplo, ou quando engravidar, desenvolver um diabetes gestacional, porque o problema é lá no metabolismo do açúcar. E, inclusive, um dos tratamentos para a síndrome do ovário policístico envolve tratar essa parte do metabolismo do açúcar. Para tentar esclarecer um pouco melhor como é que funciona a síndrome do ovário policístico, eu vou fazer aqui um esquema, um desenho. Vamos pensar em quem não tem a síndrome do ovário policístico, como é que funciona. Então, a pessoa menstrua, vou botar um M aqui de menstruação, e o ovário começa a preparar um folículo que vai crescer e vai ovular. E aí lá ocorre a ovulação, e esse folículo vai regredindo e menstrua de novo. Basicamente é isso num ciclo normal. Em quem tem um ovário policístico, o que acontece? A pessoa, digamos, menstrua e ao invés de vir um folículo só, começam vários folículos. Então, não tem um dominante, o que vai acontecer? Não vai ter ovulação e os folículos continuam ali. E esses folículos vão produzindo uma série de hormônios que vão fazendo essas características, né? Aumento de oleosidade, dificuldade de perder peso, facilidade de ganhar peso e não vai menstruando porque a ovulação não vai ocorrer. Até que um momento o endométrio descama e ocorre menstruação de novo. Então, e quais os tratamentos que tem para a síndrome dos ovários policísticos? Existem algumas opções. Pode ser o uso de métodos hormonais, por exemplo, a pílula, o adesivo, o anel, o DIU hormonal. Então, métodos hormonais para que os ovários não fiquem, para controlar esse aumento dos ovários, os ovários ficam cheios de cistinhos, então métodos hormonais. Então, a pílula, o anel, o adesivo, o DIU hormonal é um jeito de controlar os ovários policísticos. E também métodos que não são hormonais, como alguns medicamentos que se usa para o controle da glicose, do açúcar. Então, esse tipo de medicamento pode ser usado em quem não pode usar nenhum método hormonal ou até, eventualmente, em quem quer engravidar. Então, se usa esse tipo de medicamento que vai controlar lá a glicose, o açúcar, né? E aí vai fazer voltar o ciclo a ocorrer normalmente e ter uma ovulação. Eventualmente, para quem quer engravidar, ainda precisa usar medicamentos que induzem ovulação. Então, se o ciclo não ocorrer normalmente com o uso só do medicamento lá do controle da glicose, às vezes precisa entrar ainda com um indutor de ovulação para que consiga ovular e consiga engravidar. O que é também bem importante é o controle do peso. Então,
alimentação adequada, exercício físico, porque o controle do peso ajuda muito a evitar que a síndrome dos ovários policísticos apareça. Então, por exemplo, quem tem ovário policístico e aí ganha peso, às vezes começa a desencadear a síndrome. E se tu perdes peso, se controla o peso, às vezes consegue controlar melhor o ciclo e controlar essa síndrome do ovário policístico. É uma pergunta frequente: a síndrome do ovário policístico tem cura? Não, não tem cura, tem controle. Então, quem tem a síndrome do ovário policístico consegue controlar com alimentação adequada, né? Não ganhando peso ou com esses medicamentos. Então, consegue ter controle, mas não tem cura. E na síndrome do ovário policístico, pode ocorrer dificuldade de engravidar, como também pode não ocorrer. Então, não tem muita gente que chega no consultório: eu tenho síndrome do ovário policístico, então não vou engravidar. Não, tem gente que engravida tranquilamente e tem outras pessoas que vão ter dificuldade para engravidar. Então, não dá para pensar que não vai conseguir engravidar porque tem a síndrome do ovário policístico e nem confiar nisso caso não queira engravidar e aí não usar nenhum método. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. E se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários ou alguma sugestão de assunto para a gente conversar aqui também, deixem nos comentários.